Ok, tudo bem com vocês? Quero convidar vocês para começarmos uma reflexão nova hoje, tá? Hoje eu quero tratar a respeito de um dos temas, na verdade, eu diria que é o tema mais difícil de ser tratado nas Escrituras Sagradas, motivo pelo qual muitas pessoas, muitos pastores se recusam a falar disso de público, né? É um tema difícil, é um tema que sofre muita rejeição, até mesmo por parte de quem é crente, né? Porque esse é um tema que trata da ira de Deus. Quando a gente fala de ira de Deus e você vai para o meio mais acadêmico, né, os estudiosos, você vai encontrar diferentes pensamentos, diferentes linhas de pensamento. Nós temos teologias no meio evangélico que abominam a ideia de ira de Deus. E, por outro lado, nós temos pessoas que têm uma dificuldade de falar a respeito do tema porque não é um tema realmente fácil de ser digerido, né? Ainda que eu diria a vocês, assim, sem sombra de dúvida, que é um dos temas mais importantes do Evangelho. Vou tentar contextualizar você. Veja, Paulo escreve uma carta aos Romanos e essa carta está sendo escrita por uma igreja que ele não conhece. A igreja de Roma, não foi ele que fundou, não foi ele que começou a igreja. Então ele está escrevendo uma carta para se apresentar à igreja. Ele tem a intenção também de que essa igreja o ajude na obra missionária. Ele quer ir para a Espanha, né, e quer contar com o apoio da igreja. Então, para falar à igreja, ele escreve uma carta mostrando o que ele prega, na verdade. Ele quer mostrar à igreja a mensagem pregada por ele. E a mensagem pregada por ele é uma mensagem da justificação pela fé. O tema é a justiça de Deus, é a maneira como Deus salva as pessoas. É isso que Paulo prega, essa era a sua mensagem essencial. Bom, então ele vai escrever para essa igreja. Ele, dos versículos de 1 até o 15, ele se apresenta à igreja e tudo, fala do propósito de lá. No 16 e no 17, ele aborda que ele lança luz a respeito dessa mensagem. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No versículo 17, ele vai dizer, olha, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, um justo viverá pela fé. Ele está preparando o ambiente, ele está apresentando a mensagem que ele vai pregar, mas aí, quando Paulo fala da justiça de Deus, ele imagina ali, entre aqueles que vão ouvir a leitura da carta, alguém questionando, mas por que eu preciso disso? Por que eu preciso ser justificado por Deus? Por que eu preciso de uma justiça alheia para alcançar o perdão de Deus? Então, ele passa a escrever uma resposta a esse questionamento. E ele começa essa resposta dizendo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então ele apresenta aqui a razão pela qual o ser humano precisa da justificação pela fé, a razão pela qual o ser humano precisa de um Salvador, a razão pela qual o ser humano não pode salvar-se a si mesmo, é porque independente da condição dele, independente da religião dele, independente de qualquer que seja o fator, ele está debaixo da ira de Deus. E Paulo mostra isso do versículo 18 até o final do capítulo 1, Paulo retrata a situação dos gentios. Os gentios aqui eram um termo usado por Paulo para descrever quem não era judeu. Então ele está descrevendo aqui a realidade de todas aquelas pessoas que não são descendentes de Abraão, né? São pessoas de outras nações. E ele descreve de forma detalhada e assustadora a condição dessas pessoas. Depois, capítulo 2, ele trata da condição dos judeus, do povo de Deus, daqueles que tinham a lei, daqueles que tinham o templo, que tinham os profetas, os sacrifícios e tudo mais. Ele vai mostrar a condição dessas pessoas diante de Deus. E lá no capítulo 3, ele finaliza essa argumentação dele, mostrando por que nós precisamos da justiça de Deus, por que nós precisamos de um Salvador, dizendo que todos nós pecamos, querido, todos nós, sem exceção, porque todos nós estamos debaixo dessa situação de ira de Deus. É impressionante a maneira como Paulo faz isso. Eu quero adiantar a você
que não será uma abordagem fácil de ser feita. Por isso que muitas pessoas se recusam a pregar isso hoje, porque elas entendem que expor isso, falar de um Deus irado, falar de um Deus que pune o pecado, de um Deus que castiga o pecado, falar de um Deus que não vai lidar muito facilmente com os meus pecados, de um Deus que pode sim me repreender, de um Deus que pode sim me castigar, de um Deus que pode me disciplinar. Isso contraria muito a mensagem de amor propagada hoje na maioria das igrejas no Brasil e no mundo, né? Então, abordar essa questão da ira de Deus, querido, não é algo muito fácil, não é algo simples, tá? Mas a gente vai tentar aqui, devagarinho, né, em vídeos curtos, nós vamos tentar mostrar a você que essa mensagem, ela é fundamental. Na verdade, nós não podemos falar de salvação sem que a gente fale da ira de Deus. Eu não posso falar de salvação pela fé, de justificação pela fé. Eu não posso falar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário sem que antes eu traga à tona a mensagem da ira de Deus. Por que Jesus morreu numa cruz? Da forma como morreu, de maneira humilhante, vexatória. Por que ele se submeteu a todo aquele processo dolorido de morte na cruz? Porque o homem estava debaixo da ira de Deus e não há outro meio de tirar o homem dessa situação que não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que eu estou dizendo a vocês é, por causa da ira de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado original, que é um tema muito interessante, né? Que é o pecado de Adão lá no Éden, por causa de muitos fatores, nós estamos debaixo da ira de Deus e não há meios, não há soluções fáceis, não há, na verdade, solução nenhuma que nos tire dessa condição, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, no nosso coração. Eu vou dizer a vocês que não há evangelho sem a ira de Deus, não há. As boas novas do Senhor que são pregadas não diz respeito apenas ao amor de Deus. Sim, com toda certeza, é a parte principal, é a parte que nos agrada, mas para que eu entenda as boas novas, para que eu entenda o Evangelho, para que eu entenda o sacrifício de Jesus Cristo, eu preciso compreender primeiro a condição humana, porque foi necessário que Deus sacrificasse o seu próprio Filho numa cruz para me dar salvação. O que é que há de tão errado no ser humano? O que é que há de tão maligno no ser humano que não há outra possibilidade desse ser humano ser salvo a não ser por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo? São perguntas interessantes, são perguntas relevantíssimas, né? Se nós quisermos entender o Evangelho. Eu até agora tenho falado muito do Evangelho, do poder do Evangelho, da totalidade do Evangelho. E venho falando do Evangelho, mas, queridos, não dá para encarar o Evangelho sem que eu fale da ira de Deus. Essa é uma omissão extremamente prejudicial às pessoas. Eu entendo, sei, tenho consciência. Na verdade, cheguei a aprender no começo da caminhada que nós tínhamos que falar às pessoas era do amor de Deus. O que eu tinha que deixar claro às pessoas é que Deus as amava. E basicamente era essa a mensagem: Deus te ama. Esse é um discurso que provavelmente você já ouviu, né? Não é que ele está errado, não. O problema é que ele é incompleto. Deus te ama e tem um propósito maravilhoso para a tua vida. Está correto o discurso. Ele só não está completo, entendeu? É como se eu chegasse para você que está doente, você nem sabe que está doente, e eu chego para ti e digo assim: olha, eu tenho um remédio aqui que é poderosíssimo. Tome e você vai ficar bom. A pessoa vai olhar para mim e dizer assim: mas por que eu preciso do remédio? É mais ou menos isso, querido, que nós fazemos quando nós pregamos apenas o amor de Deus. Eu preciso mostrar por que não precisamos do amor de Deus, porque precisamos de um Salvador. É isso que eu pretendo fazer ao longo de alguns vídeos, tá bom? Deus abençoe vocês.